A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Maria José Lisboa, com o tema Não Julgueis, do grupo Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui para a gente refletir juntos aqui. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. O tema que escolhemos para hoje é Não Julgueis. E para começarmos, queremos propor algo simples. Olhe mentalmente para a última pessoa que você julgou. Talvez tenha sido hoje, talvez tenha sido agora mesmo. Não precisa de dizer em voz alta, apenas observe. Foi um julgamento sobre a aparência, sobre o comportamento, sobre as escolhas. Agora reflita. Você conhece a história inteira dessa pessoa? Jesus deixou para nós esse ensinamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Mais do que uma regra moral, essa frase é um convite à lucidez. Julgamos rápido demais e escutamos pouco demais. Criamos verdades sobre os outros a partir de cenas incompletas e raramente percebemos o peso disso em nossa própria consciência. Hoje, este não é um convite à culpa, é um convite ao despertar. O julgamento é um comportamento aprendido. Desde cedo, fomos ensinados a classificar certo e errado, bom e ruim, sucesso e fracasso. O problema não está no discernimento, mas está na condenação. O julgamento é um hábito silencioso que muitas vezes praticamos sem perceber. Um olhar atravessado, uma frase dita sem cuidado, uma conclusão tirada sem conhecer a história. O julgamento nasce da pressa em rotular, enquanto a empatia nasce da disposição de compreender. Quando julgamos, vemos apenas o exterior e o fazemos a partir das nossas próprias experiências, nossas feridas e crenças. Ou seja, muitas vezes não enxergamos o outro, enxergamos nossas lentes. Consciência espiritual é perceber isso, é compreender que aquilo que nos incomoda no outro pode ser um ponto que ainda pede cura em nós. É algo que precisamos trabalhar em nós. Vamos a alguns exemplos. Imagine alguém que chega atrasado com frequência no trabalho. O pensamento logo vem. É automático, surge assim, falta responsabilidade. Mas e se essa pessoa enfrenta desafios que desconhecemos? Ninguém vê que antes de sair de casa, ela cuida de um pai doente, ou enfrenta horas de transporte público precário. O julgamento condena em segundos. A empatia escuta antes de concluir. Outro exemplo comum é o da mãe que perde a paciência com o filho em público. Muitos olham e pensam, que mãe despreparada. Poucos consideram que ela pode estar exausta, sozinha, enfrentando dificuldades emocionais ou financeiras. O julgamento fere, a compreensão acolhe. O Espiritismo nos convida à indulgência quando afirma: sede indulgentes para com as imperfeições alheias. Indulgência
não é concordar com tudo, é reconhecer que não temos acesso à história completa. Outro exemplo comum, quando alguém reage com agressividade, o julgamento chama de falta de educação, mas o olhar consciente percebe algo mais profundo. Muitas vezes, a agressividade é dor que não encontrou outro caminho para se expressar. Nem caminho, nem toda agressividade é ataque. Muitas vezes é defesa. Nem toda dureza é maldade. Às vezes é exaustão. Pessoas machucadas nem sempre sabem pedir ajuda. Elas gritam, se fecham ou atacam. O julgamento reforça a dor. A compreensão pode interromper o ciclo. Quando julgamos, nos colocamos acima, mesmo que inconscientemente. É uma posição ilusória, porque todos estamos em processo. Cada pessoa está em um ponto diferente da própria caminhada. Comparar caminhos diferentes é esquecer que ninguém cresce no mesmo ritmo, com as mesmas ferramentas, nem sob as mesmas circunstâncias. A espiritualidade nos lembra disso. Não somos melhores ou piores. Somos aprendizes em estágios distintos. Comparar histórias é ignorar as múltiplas realidades que moldam cada ser. Quando escolhemos não julgar, escutamos melhor, reagimos menos, acolhemos mais e evoluímos interiormente. Não sabemos o quanto o outro recebeu de amor, de estrutura, de oportunidades, mas sabemos o que fazemos com aquilo que recebemos. Todos nós carregamos lutas invisíveis e talvez a maior delas seja sermos julgados apenas pelo pior momento da nossa caminhada. Errar faz parte do crescimento. Na verdade, são experiências que vamos adquirindo. Julgar alguém pelo erro é ignorar a coragem que essa pessoa teve para continuar tentando. Quem julga, paralisa. Quem compreende, ajuda a recomeçar. O julgamento cria muros, afasta as pessoas e endurece corações. A empatia constrói pontes, aproxima e humaniza. Vou contar uma pequena história aqui que ilustra muito bem como que nós julgamos tanto. A história chama O Casaco Cinza. Ninguém sabia ao certo quando o homem do casaco cinza começou a sentar-se naquele banco da praça. Ele simplesmente passou a estar lá, todos os dias, no mesmo horário, com o mesmo casaco gasto, mesmo nos dias quentes, o mesmo olhar baixo e uma sacola simples ao lado dos pés. Não pedia nada, não falava com ninguém, apenas sentava. E mesmo assim, todos falavam dele. Deve ser preguiçoso. Com certeza fez algo errado na vida. Se quisesse trabalhar, não estaria aí. As pessoas passavam apressadas
Algumas mudavam de calçada, outras apertavam a bolsa contra o corpo. Crianças eram puxadas pela mão. O julgamento era silencioso, mas pesado. A praça ficava em frente a um prédio comercial. Todos os dias, Clara atravessava por ali para ir ao trabalho. Jovem, bem vestida, fones no ouvido. Ela também o via e também o julgava, ainda que nunca tivesse parado para pensar nisso profundamente. Até o dia em que algo diferente aconteceu. Era uma manhã fria. O vento cortava. Clara estava muito atrasada e caminhava rápido, quando de repente tropeçou em uma pedra solta. Caiu com força. O impacto foi suficiente para torcer o tornozelo e espalhar seus papéis pela calçada. As pessoas passaram, algumas olharam, ninguém parou. A dor subiu junto com o nó na garganta. Foi então que uma sombra se aproximou. Um par de mãos simples, firmes e cuidadosas começou a juntar seus papéis. Não se mexa rápido. Respire primeiro, disse uma voz calma. Era o homem do casaco cinza. Ele ajudou a sentar no banco, ofereceu água de sua garrafa e, sem invadir, perguntou se podia ajudá-la a ligar para alguém. Clara, surpresa, apenas assentiu. Enquanto esperavam, o silêncio entre eles era diferente. Não era desconfortável, era humano. Desculpa perguntar. O senhor vem sempre aqui, né? Ela disse meio sem jeito. Ele sorriu de leve. Venho. Aqui eu lembro quem eu sou. Ela não entendeu, mas não perguntou mais. O carro chegou. Antes de ir, Clara agradeceu. Obrigada, de verdade. Ele respondeu. Ele respondeu algo que ficou com ela o dia inteiro. Às vezes, a gente ajuda o outro só para não esquecer que ainda existe. Nos dias seguintes, Clara passou a observá-lo com outros olhos. Reparou que ele sempre alimentava os pombos, que cumprimentava o jornaleiro, que ajudava um senhor a atravessar a rua. Até que um dia ela criou coragem e sentou ao lado dele. Conversaram. Descobriu que o nome dele era Augusto, que fora professor por mais de 30 anos, que perdera a esposa para uma doença rápida e pouco depois o filho em um acidente. Depois disso, ele disse olhando para a frente: eu me perdi de mim. Não consegui mais voltar para o mundo como ele era. O casaco cinza não era descuido. Era o último que a esposa havia lhe dado. A sacola não era lixo. Eram livros. Clara sentiu vergonha. Não aquela vergonha barulhenta, mas a silenciosa que dói fundo. Quantas histórias ela tinha inventado sobre ele.
sem nunca ouvir a verdadeira. Alguns dias depois, Augusto não apareceu. Depois de uma semana, Clara perguntou ao jornaleiro. Ele ficou doente. Foi levado para um abrigo, respondeu o jornaleiro. Ela nunca mais o viu, mas algo havia mudado para sempre. Hoje, quando Clara passa por alguém que não entende, ela se lembra do casaco cinza e da frase: julgar é fácil quando não se conhece a história. Difícil e transformador é escolher compreender. Porque no fim, quase sempre o que parece descuido é dor. O que parece escolha é sobrevivência. E o que parece fraqueza é apenas alguém tentando continuar. E talvez o maior ensinamento seja este: toda vez que julgamos alguém rapidamente, corremos o risco de errar sobre quem a pessoa é e aos poucos também sobre quem nós estamos nos tornando. Quando escolhemos não julgar, damos espaço para o respeito, para o diálogo e para o amor. Ser humano é menos sobre apontar falhas e mais estender a mão. Vamos refletir um pouco. Se alguém te observasse apenas em um momento difícil da sua vida, essa pessoa realmente conheceria quem você é? E se não, por que achamos que conhecemos o outro tão facilmente? Talvez o maior exercício espiritual do nosso tempo seja este: antes de julgar, respirar. Antes de concluir, escutar. Antes de rotular, lembrar: eu também estou em construção. Que Jesus continue nos abençoando sempre. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Frites. Boa noite.